Amém, irmão? Você pode se assentar? Então hoje, irmãos, nós vamos ministrar a palavra de Deus e eu queria que você abrisse a palavra comigo em João 6, versículo 22. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você hoje, irmão. É algo que o Espírito Santo estava me movendo, estava falando bastante comigo nesse sentido. Foi algo que eu me lembro de ter falado sobre no início da morada de Garuva, já fazem 5 anos. E é algo que eu resolvi falar sobre novamente, resolvi pregar novamente, irmãos, para que nós cresçamos da forma com que Cristo espera que nós cresçamos, amém? Nós passamos o ano declarando, viramos o ano declarando que esse ano seria um ano da colheita. Conversei com um amigo meu ontem e ele falou, Cris, como é que está a igreja em meio a toda essa situação? Eu falei, eu não posso reclamar, porque nesse um ano de pandemia a igreja cresceu. Parece estranho, irmãos, mas a igreja cresceu e isso tem a ver com Cristo, não tem nada a ver conosco. E glória a Deus por isso. E eu creio que nós continuaremos crescendo, porque a obra é do Senhor. Só que nós precisamos crescer, irmãos, sustentados, firmados em Cristo, da forma com que Cristo espera que nós cresçamos, debaixo da nossa essência. Há um tempo atrás nós fizemos uma espécie de campanha, se é que se pode chamar assim, para que Deus guardasse o nosso coração. E é uma oração que eu sempre faço. Na sexta-feira eu vim para a igreja orando, no meio eu vim a pé, o Juliano estava em Joinville com o carro, e eu vim na rua orando, falando, Senhor, eu não sei onde o Senhor está nos levando, eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas eu te peço, Senhor, que não deixa nunca eu me perder, não deixa nunca a gente se perder, não deixa nunca a gente perder a nossa essência, porque nós iniciamos esse projeto, esse trabalho em Garuva, irmãos, com um propósito no nosso coração. E desde então, graças a Deus, a igreja tem crescido muito. Só que isso não pode alterar quem nós somos. E isso não serve só para mim, não serve só para o Juliano, serve para vocês, líderes de célula, letes, líderes em treinamento, membros de célula que aqui estão. Nosso coração precisa estar guardado e firmado naquilo que realmente é importante. Amém? Então, João 6, versículo 22, eu quero ler com você. Nós vamos ler até o 35, irmãos. Diz assim, acompanhe aí comigo, por favor. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém, irmãos? Então eu quero contextualizar com você esse texto que nós lemos, só para você compreender o que ele quer dizer. Então, irmão, se você iniciar lendo o capítulo de João 6, você vai ver que começa iniciando com o episódio, com o momento em que Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, amém? Aqui todo mundo conhece essa história? Então, Jesus faz um milagre em meio à multidão. Jesus estava no monte e junto com ele havia uma multidão, havia milhares de pessoas, e naquele momento Jesus faz um milagre. Ele multiplica então pães e peixes, e a multidão ficou perplexa com tudo aquilo que Jesus fez.
no final da tarde daquele dia, a palavra de Deus diz que os discípulos, eles entram no mar, eles entram no barco, né, para atravessar. E só para você compreender, irmãos, quando se fala mar da Galileia, eu sei que você imagina um grande mar, mas a verdade é que isso é um lago que separa algumas cidades. Amém? Então a palavra de Deus diz que os discípulos entraram no barco porque eles iriam até o outro lado daquele lago, até o outro lado do mar da Galileia. E a palavra de Deus diz que Jesus naquela noite não foi com eles, ficou no monte. Amém? Aí você lembra da história que Jesus aparece por sobre as águas. Essa história você também conhece, amém? Irmão, não é sobre isso que eu vou pregar, eu só estou contextualizando para que você compreenda aonde eu quero chegar, amém? Então, naquela noite, na terceira vigília da noite, Jesus aparece por sobre as águas, aparece para os discípulos, amém? Entra no barco e vai para o outro lado, então, do mar também junto com eles, amém? Agora, entrando no texto que nós lemos. Então, no outro dia de manhã, a multidão que tinha visto Jesus multiplicar os pães e peixes um dia antes, estava ali novamente. Por quê? Porque queria ver milagres. Jesus tinha curado enfermos. Eles tinham visto coisas muito interessantes. Então, novamente, a multidão estava lá, aguardando que Jesus aparecesse. Só que Jesus não apareceu. E eles viram que os discípulos tinham entrado no barco um dia antes e tinham atravessado o mar. E o que eles fizeram então, irmãos? Eles entraram nos barcos também e foram até o outro lado do mar procurar Jesus. E quando eles encontram Jesus, eles: o que tu faz aqui? E aí Jesus fala para eles assim: ó, eu sei o que vocês querem. Vocês não estão aqui por causa dos sinais, querendo dizer, vocês não estão aqui por causa de mim ou por causa de quem eu sou. Vocês estão aqui porque vocês me viram multiplicando pão e peixe. Então vocês estão aqui por causa de comida. Vocês querem pão, vocês querem peixe. Só que essa comida que vocês querem, Jesus disse, ela perece, ela se destrói. A comida que eu tenho para dar para vocês, essa sim, ela é para a vida eterna. E aí eles falam: mas quem que tu é? Porque Moisés fez descer maná do céu, fez descer pão do céu. E tu, quem que é tu? Observe, irmãos, eles viram Jesus multiplicar pão e peixe um dia antes, mas eles não sabiam quem ele era. Amém? Então eles estavam atrás de qualquer homem que fazia milagre. Eles não estavam atrás do Salvador, do Messias, do Filho de Deus que havia de vir. Isso precisa ficar claro para você. Então eles perguntam: mas quem que tu é? E aí Jesus fala assim: olha, quem mandou pão do céu não foi Moisés, foi o meu Pai. Porque o meu Pai, ele envia do céu um pão que se você comer, você nunca mais vai ter fome. E aí eles falam: então dá pra gente esse pão. E aí Jesus fala: eu sou o pão que desceu do céu. Amém? Compreendeu a história então, irmãos? Porque às vezes a gente lendo as palavras, eu sei que são um pouco difíceis, e às vezes a gente não consegue compreender o que significa de fato, né? Mas então só para você entender. Então quem que não sabia quem era Jesus, irmão? A multidão. E sobre o que nós queremos falar nessa tarde, irmãos? Eu quero falar com você, irmão, sobre as 3 categorias de seguidores de Jesus. Sobre os 3 tipos de pessoas que seguem a Jesus. Amém? E a primeira delas então era a multidão. A multidão, elas sempre seguiam Jesus. Por quê? Porque elas queriam ver multiplicação, elas queriam ver milagres, elas queriam ver cura, elas queriam ver aquilo que Jesus estava fazendo, aquilo que Jesus poderia oferecer. Mas eles não estavam interessados em quem era Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler mostra isso. Amém? Como é que funcionava, irmãos? Compreenda, Jesus ele chegava no monte, ele começava a pregar, reunia milhares de pessoas para ver tudo que ele estava fazendo. Os discípulos provavelmente sempre estavam aos pés de Jesus e toda aquela multidão um pouco mais longe vendo tudo aquilo que ele estava fazendo. Mas toda aquela multidão estava ali por causa daquilo que ele tinha para oferecer. Eles não estavam ali porque eles queriam um Salvador. Eles não estavam ali porque eles queriam alguém que tirasse eles da condenação do inferno. Amém? E muitas vezes, irmãos, é isso que a gente vem procurar na igreja no início. Logo que nós nos convertemos, logo que alguém nos convida para ir na igreja, não é todo caso, nem sempre assim, o meu caso não foi assim. Mas a maioria das pessoas, muitas vezes, eles vão buscar a Cristo quando está tudo arrebentado. Está tudo destruído, não é assim? Precisa de um milagre, e aí ouviu dizer que Jesus faz, porque alguém testemunhou. Mas naquele início, logo no começo, não está preocupado em quem é Jesus. E a prova, irmãos, de que a multidão não sabia quem era Jesus, está lá em Mateus 16 também.
Mas a palavra de Deus diz que Jesus chega para os discípulos e falam assim: quem é que eles estão falando que eu sou? Jesus estava falando de quem? Da multidão. E aí os discípulos falam para Jesus: olha, alguns estão falando que você é João Batista, outros estão falando que você é Elias, alguns estão falando que você é Jeremias, outros estão falando que você é um profeta qualquer. Consegue compreender? Então somente quem sabia quem Jesus era eram os discípulos, irmãos. O resto das pessoas estavam vendo o que Jesus fazia, mas ainda não sabiam quem ele era. Então isso é uma característica da multidão. E deixa eu falar para você, irmão, até hoje, até nos dias de hoje, ainda existe multidão dentro da igreja. Amém? Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós precisamos sondar o nosso coração. Por que nós estamos aqui? O que eu estou fazendo na igreja? Será que o meu coração é de multidão? Ou será que o meu coração é de discípulo? Será que eu estou aqui por causa daquilo que Jesus tem para oferecer? Ou será que eu estou aqui porque eu sei quem Ele é? E não tem nada de errado, irmãos, querer ver milagre, amém? Não tem nada de errado você querer cura. Não tem nada de errado você querer as coisas que Cristo tem para dar para você. Mas é importante que primeiro você queira Ele. Que você queira o Salvador. Que você queira a graça em pessoa. O problema, irmãos, da multidão é que a multidão sempre quer levantar Moisés. Lembra que eu te falei? Que eles falaram: tá, mas quem que tu é? Porque Moisés fazia descer fogo do céu. Amém? A multidão, ela sempre quer levantar Moisés. O que isso significa, irmão? Moisés, ele tinha acesso a Deus. O resto do povo não tinha. Isso é claro para você? Então as pessoas, irmãos, não tinham livre acesso a Deus. Elas não poderiam se comunicar com Deus. Lá no Antigo Testamento, as pessoas não podiam chegar ousadamente à presença de Deus. Então tudo que Deus falava com o povo, Deus falava através de Moisés. E até hoje há pessoas dentro da igreja querendo levantar Moisés. Por quê? Não tem intimidade com Deus. Porque depois de Cristo, hoje eu e você podemos chegar ousadamente à presença de Deus. Por causa de Cristo, hoje você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, que fala com você, que te dá sabedoria, que te dá discernimento, que te dá direção, que te dá comunhão. Mas ainda assim, você fica procurando alguém que revele as coisas na tua vida. Alguém que diga para você o que Deus disse. Tem gente que gosta disso, irmão. Multidão gosta disso. Ah, vai ter uma campanha lá não sei aonde, diz que vai vir um pregador, e o pregador revela a vida das pessoas. O pregador fala mistérios da vida da pessoa, coisas que Deus disse. A multidão vai correndo ouvir. Por quê? Porque quer levantar Moisés. Porque quer levantar alguém que fale na vida dela. Por quê? Porque não consegue ouvir Deus falar. E aí prefere que alguém fale, é mais fácil. Uma geração fast food que quer comida rápida. Não quer esperar o tempo certo para as coisas. Consegue compreender o que eu estou falando, irmão? Porque Deus fala contigo, amém? Deus fala, irmão. Não, pastora, Deus não fala. Deus fala, irmão. Você que não está conseguindo ouvir porque você está distante. Você está com os teus olhos focados em coisas que não te servem para nada. Você está perdido, olhando para onde não deveria estar olhando. Mas Deus fala contigo sim. E se você olhar para Ele, se você buscar nele, você vai ouvir grandes coisas, eu tenho certeza absoluta disso. Você não está ouvindo, porque você está ouvindo ruídos externos. Você está ouvindo o que não deveria ouvir. E isso está te impedindo de ouvir a voz de Deus. Ou porque talvez você está levantando Moisés. Você está procurando resposta pronta. Você fica o tempo inteiro esperando que alguém te diga o que fazer, o que crer. Que as pessoas fiquem revelando as coisas para você. Talvez seu coração não seja assim, irmãos. Porque aqui na Morada nós nunca buscamos e nunca ensinamos nada dessa forma. Talvez algumas pessoas entrem aqui e até estranhem que a gente não fica fazendo esses eis que te digo. E eu não estou falando que isso é errado, irmão, pelo amor de Deus. Não estou condenando, julgando, nada disso, irmãos. Não tem problema, porque às vezes você está tão surdo espiritualmente que Deus precisa enviar alguém para falar contigo sim. Só que essa não tem que ser a intenção do nosso coração, ficar buscando isso. Consegue compreender? A multidão, irmãos, ela nunca quer compromisso com nada. Ela vai aonde tem evento. Ela vai aonde tem pão e peixe. Ela vai aonde diz que tem milagre. Ela vai atrás de campanha. Ela vai atrás de música nova. Ela vai atrás de pregador novo. Ela vai atrás daquilo que mexe com a emoção dela. Aquilo que agrada aos olhos dela. Porque era isso que a multidão que caminhava atrás de Cristo fazia, irmãos. Eles queriam somente aquilo que Jesus tinha para oferecer, mas não estavam dispostos a pagar um preço para caminhar com Jesus. Amém? Não estavam dispostos a ter compromisso com Jesus.
Eles só queriam o que Jesus então tinha para oferecer. E muitas vezes há muitas pessoas que são assim. Há pessoas, irmãos, que me procuram, não são nem da igreja. Ah, pastora, você pode vir aqui na minha casa, eu preciso conversar, eu preciso que a senhora ore aqui na minha casa. Irmão, eu vou, amém? Aí eu vou, eu converso com a pessoa, só que aí eu explico, fulano, agora é o seguinte, você precisa buscar a Deus. Eu vim na sua casa, eu falei de Jesus para você, eu orei por vocês, mas agora você precisa buscar. Tem gente que vem, irmãos, mas tem gente que não, sabe por quê? Porque aquela oração foi suficiente. Naquele momento, talvez o que eu disse confortou o coração da pessoa. E aí ela acha que é suficiente. Porque não quer compromisso com Deus, não quer renunciar a nada. Isso é o coração de multidão. Multidão, irmãos, eles não aceitam ser corrigidos. Eles querem o que Jesus tem para dar, mas não é o tipo de pessoa que quer caminhar ao lado de alguém, sabendo que Jesus precisa tratar. É aquele que se diz evangélico, irmãos. Irmãos, eu não assisto Big Brother, amém? Mas como a gente vê rede social, tem coisa que não tem como a gente não ver. Aí tem um rapaz, o Gil, né, que participa daquele Big Brother, e eu passando no meu celular, eu vi uma frase dele bem assim: porque eu sou cachorra, bandida e evangélica. Ele disse isso. Na hora eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, irmãos. Porque tem gente que acha que é evangélico. Tem gente que se tu perguntar, o que tu é? Sou evangélico. Mas não bota o pé na igreja, irmão. Não está a fim de caminhar com ninguém. Ele se considera evangélico porque quando ele precisa, ele pede as coisas para Deus. E Deus responde, porque Jesus fazia o milagre para a multidão, não fazia? Jesus fazia, irmão, Jesus responde, amém? Só que não é esse tipo de coração, irmãos, que Jesus quer revelar os mistérios do reino dos céus. Então tem gente que se considera crente, se considera evangélico, irmão, mas tem coração de multidão. Existe um segundo tipo de pessoa, irmãos, que ia atrás de Jesus, que seguia Jesus também, que já não é mais multidão. Parece com discípulo, mas não é discípulo. Como assim, pastor? Existiam alguns seguidores ocasionais. Lá em João 3, na palavra de Deus, se você for verificar, tem um homem chamado Nicodemos. E a Bíblia fala, irmãos, que ele ia se encontrar com Jesus de madrugada. Ele era um fariseu, ele era um doutor da lei. E a Bíblia fala que ele ia de madrugada se encontrar com Jesus. Por que você acha que ele fazia isso, irmão? Ele acreditava em Jesus. Diferente da multidão, ele já sabia quem Jesus era, amém? Ele sabia que Jesus era o Messias. Provavelmente ele já amava Jesus. Mas ele não estava disposto a renunciar quem ele era. Ele não estava disposto a pagar o preço pela imagem que as pessoas tinham dele, para caminhar com Cristo. E isso fazia com que ele fosse procurar Jesus de madrugada, para que ninguém soubesse que ele já cria em Jesus. Um outro rapaz também muito conhecido na palavra de Deus, que não era mais multidão, mas que também não era discípulo, irmãos, era o jovem rico, amém? Ele conhecia os discípulos, e aí ele chega para Jesus e ele fala assim: Senhor, eu faço tudo certo, eu cumpro os mandamentos, o que eu preciso para te seguir? E aí Jesus fala assim para ele: vai lá e vende tudo que tu tem. Ele era um menino de Deus? Ele era um cumpridor da lei? Ele acreditava em Jesus? Acreditava, irmãos, ele acreditava a ponto de que até queria seguir Jesus. E quando Jesus fala para ele: vende tudo que tem, irmão, sabe? Não é porque, então agora todo mundo tem que vender tudo que tem. Não, irmãos, porque Jesus sabia o que aquele rapaz não estaria disposto a renunciar para ser um discípulo. Amém? Então tem gente, irmãos, que não é multidão mais, parece com um discípulo, mas não está disposto a renunciar nada. Quer viver o mesmo mover que os discípulos vivem, mas não tem um coração capaz e disposto a renunciar. Tem gente, irmãos, deixa eu falar, porque talvez aqui nós temos vários líderes em treinamento, vários líderes de célula. E não é porque é líder de célula que é discípulo, irmão. Como assim, pastor? Eu aprendi que se eu der muitos frutos eu sou discípulo, e nós já vamos falar sobre isso. Ser discípulo não tem a ver com resultado. Ser discípulo tem a ver com coração. Então você talvez é um líder de célula, você, assim como o jovem rico, está cumprindo todos os requisitos para ser um líder de célula. Porque te passaram os requisitos, amém? Pastor, eu cumpro todos os requisitos para ser líder de célula. Mas isso não faz de você um discípulo, irmão. Porque para ser discípulo não adianta cumprir mandamento e cumprir requisito. Tem que ter o coração igual ao de Cristo. Tem que ser parecido com Ele. E eu não estou falando isso, irmão, para trazer condenação sobre a sua vida. Porque tem muito seguidor de Jesus, irmão, que não é mais multidão, mas que é aquele que quer ser visto.
Esse tipo de seguidor ocasional que eu estou falando aqui para você é o tipo de pessoa que já conhece a Jesus, cumpre muito bem os rituais, cumpre os requisitos, não falta um culto, não falta uma reunião, mas se a coisa apertar, espana. É o tipo de pessoa que está preocupada com o cargo. Ele quer ser visto pela multidão, ele quer que a multidão o conheça, ele quer que a multidão o reconheça, mas não está disposto a renunciar nada. Porque discípulo renuncia aquilo que for necessário para se tornar mais parecido com Cristo. Esse tipo de seguidor ocasional, irmãos, é aquele que não quer nem ser discipulado. Porque o discípulo, ele precisa querer ser discipulado, ele precisa amar ser discipulado. Então você não pode se considerar um discípulo se você não gosta que ninguém fale na sua vida. Se você não gosta que ninguém se meta na sua vida. Se você não gosta que as pessoas te corrijam. As pessoas, eu digo aquele que te discipula. Porque para ser discípulo, irmão, primeiro eu preciso querer ser discipulado. Quando nós chegamos na morada, nós tínhamos saído da denominação onde nós estávamos, e eu lembro que a pastora disse: irmãos, nós precisamos ser discipulados. E eu lembro que na hora eu cheguei para hoje a pastora Andressa, na época ela era minha supervisora, e eu cheguei e falei assim: Andressa, eu quero que você cuide de mim. Ela: ai, Cris, mas como assim? A gente veio, né? Ela ficou toda constrangida, irmãos, porque talvez na outra igreja nós fazíamos as mesmas coisas e talvez ela olhava para mim e se considerava igual, eu não sei. Eu falei: não, eu quero que você me corrija, eu quero que você me discipule, eu quero que quando eu estiver errada você me fale. Ela: ah, então tá bom. Aí passou alguns meses, eu e a Andressa, a gente conversava, a gente tomava café, mas ela nunca me corrigia. Aí um dia eu falei: Andressa, eu tô aqui falando para você o que eu faço de errado, eu preciso que você me corrija. Aí ela começou a rir e falou: ai, Cris, para mim é difícil, porque talvez ela achava, irmãos, pelo meu jeito de ser, que eu não estava disposta a ouvir o que ela tinha para falar. Eu falei: não, eu quero que você fale na minha vida, eu quero ser discipulada, eu quero ser corrigida. E esse, irmão, precisa ser teu coração, irmão. Você tem que amar a correção, você precisa amar o fato de ter uma pessoa que cuida de você, você precisa amar o fato de você ter um líder de célula que guarda a sua vida, irmão. Porque alguém que fala na sua vida é alguém que guarda você, amém? Alguém que te corrige é alguém que se preocupa contigo, irmãos, a ponto de amar mais você do que ele mesmo. Alguém que ama tanto você que corre o risco até de você ficar emburrado e ofendido. Mas ainda assim, irmãos, não deixa você continuar do mesmo jeito. Não deixa você permanecer no erro. Isso é coração de discípulo, irmão. Ter coração de discípulo não é: tá bom, eu aceito que alguém me discipule. Ter coração de discípulo é você querer, é você gostar e você procurar ter alguém que cuide de você. Procurar alguém no meio da dificuldade e dizer: eu preciso de ajuda. Fala na minha vida, me diz alguma coisa. Mas pastora, você disse que a multidão é que levanta Moisés. Irmão, eu estou falando de homem de Deus, de líderes, de pessoas que o próprio Deus usa muitas vezes para corrigir. Porque às vezes, irmãos, nós sabemos o que nós estamos errados, amém? Não precisa ninguém falar, não é assim? Mas quando alguém fala, parece que aquilo nos constrange a ponto de sermos transformados. Tem gente, irmão, que é fofoqueira e sabe que é fofoqueira, não é assim? Mas sabe que é fofoqueira e não consegue parar de ser fofoqueira. Vem cá, vamos conversar. Irmã, você é fofoqueira, você fala da vida de todo mundo, meu Deus do céu. Aí na hora a pessoa fica: ai, meu Deus, a minha líder me chamou de fofoqueira. Irmão, você vai pensar 1000 vezes antes de falar mal da vida dos outros na frente da tua líder, não é assim? Você vai pensar 1000 vezes antes de falar mal da vida dos outros para qualquer outra pessoa, porque aquilo vai te constranger todas as vezes que você pensar e falar. Estou dando um exemplo muito bobo, irmãos, amém? Mas a gente precisa de alguém sim para nos discipular, para cuidar de nós, irmãos. Então se você não é mais multidão, irmãos, você precisa ser discípulo. Você não pode ficar ali em cima do muro, no meio do caminho. Seguidor ocasional, irmãos, é aquele que até sabe fazer célula. No começo, ele orava, dava o tema para ele dar, ele orava, ele clamava, ele chorava, ele jejuava, ele pedia misericórdia de Deus, não era assim? Se desesperava. Aí passou umas 10 células, umas 10 vezes que ele já deu o tema, ele já viu que ele não morreu, que não era tão difícil assim, quanto ele pensava. Aí ele já faz com os pés nas costas e pensa: pronto, agora eu sou demais, agora eu não preciso mais de Jesus. E aí não ora, irmão, não busca, não pede, agora eu já sei fazer, uai. Discípulo, irmãos, ele está ligado em Jesus, ele sabe que ele é dependente de Jesus, ele vai onde Jesus vai, ele se move quando Jesus se move, ele ouve o que Jesus fala e ele obedece. Ele se torna cada dia mais parecido com Cristo. Amém?
Esse tipo de seguidor muitas vezes é instável, irmãos. É aquilo que eu falei, se aperta um pouquinho ele quer sair da igreja. Às vezes é líder de célula, alguém que já está frequentando há muito tempo. Mas você dá uma apertadinha, irmão, ele espana, ele não aguenta. E ele sai por aquela porta e nunca mais volta. E existe, irmãos, a terceira categoria dos seguidores de Cristo, que são os discípulos, então. Amém? E eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em Mateus 13, versículo 10 ao 13, nós vamos ler. Diz assim: E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: Por que lhe falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pula um versículo, irmão. Daí diz assim: Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e não compreendem. Amém? O que quer dizer isso, irmãos? Por que Jesus falava por parábolas? Para todo mundo entender? Não. Isso foi o que eu sempre aprendi. Jesus falava em historinha, né? Falava por parábola que era para todo mundo compreender. Você imagina a cena novamente. Jesus no monte pregando, os discípulos mais próximos dele, toda a multidão. E aí os discípulos perguntam: Jesus, por que o Senhor fala por parábolas? E aí Jesus fala: Porque a vós é dado conhecer. Quando ele fala a vós, ele está apontando os discípulos. Amém? Porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas eles não podem compreender, porque têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, e nem conseguem compreender o que eu estou falando. Irmão, então entenda, Jesus não trata a multidão igual discípulo. Jesus até faz milagre para a multidão, irmão, mas revelar os mistérios do reino dos céus é somente para quem tem coração de discípulo. Jesus não trata a multidão, irmãos, igual. Jesus ama todo mundo. Ama, irmão. Ama todo mundo, mas não trata igual. Jesus tratava os discípulos diferente da multidão. E as coisas que ele precisava revelar, ele revelava para discípulo. Foi isso que nós acabamos de ler. Amém? Então, irmãos, o que nós precisamos compreender? Mas João 8,31 diz assim, né? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, para ser discípulo, irmão, a primeira coisa, nós precisamos permanecer na palavra. A palavra de Deus diz também: se vós amardes uns aos outros, verdadeiramente sereis meus discípulos. Tá fácil para ser discípulo, né, irmão? Tem que amar todo mundo. Se vós amardes uns aos outros, sereis meus discípulos, irmãos. Então, para ser discípulo, primeiro, você precisa permanecer na palavra. O pastor iniciou falando sobre isso aqui no momento da oferta. Não é somente cantar uma canção, é permanecer naquilo que a palavra de Deus diz. Não é somente ouvir a palavra, é ter os seus pés firmados, enraizados na palavra, irmão. Porque quando você criar raízes profundas na palavra de Deus, irmãos, não é qualquer vento que te derruba. Não é qualquer vento que te desanima. Você permanece firme, você permanece de pé, porque as suas raízes estão firmadas na palavra de Deus, irmão. Quanto mais você conhece a palavra, acredite, menos instável você vai ser, inconstante, porque você crê naquilo que diz a palavra. Então queira e ame a palavra de Deus. Amar-vos uns aos outros, irmãos. Para ser discípulo, irmão, a gente precisa aprender a perdoar. A gente precisa aprender a amar. Amém? É fácil perdoar? Perdoar, irmãos, eu sei que a gente fala muito, mas perdoar é uma decisão. Mas não é algo mágico, irmãos. Eu decidi perdoar na hora. Eu começo, olho para a pessoa e eu passo a amar ela, como se fosse assim uma mágica, né? Hoje eu compartilhei de manhã, eu estava ouvindo uma palavra do pastor Rodolfo Abrantes, ele falando sobre o processo de perdão, e ele estava falando sobre isso, sobre amar uns aos outros, né? E eu ia pregar sobre isso, na hora aquilo veio ao meu coração. Ele disse sobre amar-vos uns aos outros, serei verdadeiramente meus discípulos, né? Isso quem disse foi Jesus. Ele disse, irmão, o perdão ele é um processo. Primeiro funciona assim: a pessoa te faz mal e aí você quer matar ela. O primeiro sentimento que você tem é que você quer matar a pessoa. Aí daqui a pouco Jesus entra na sua vida, você perdoa um pouquinho mais a pessoa e daqui a pouco você não quer mais matar ela, você quer que alguém mate agora. Aí você perdoa mais um pouquinho, você pensa, não quero que ninguém mate, eu quero que morra de causa natural. Aí, né, Deus opera mais um pouquinho, perdoa na sua vida e fala, não, Senhor, não precisa matar. Só manda uma crise financeira. Daqui a pouco, irmão, você perdoa a pessoa de tal forma que você quer que a pessoa conheça o mesmo Cristo que você conheceu. E ainda consegue olhar para essa pessoa com amor de Deus. Amém? Eu sei que parece impossível, irmãos, mas eu posso te garantir que isso é possível.
É possível sim, em nome de Jesus. Então somente aceite esse processo na sua vida. E eu quero que você abra agora João 15 comigo, irmãos. É o último texto que nós leremos. Então, para ser discípulo, irmão, eu preciso permanecer na palavra. Eu preciso amar uns aos outros. Porque discípulo, irmão, ele tem a motivação certa no coração. A motivação dele estar aqui na igreja. A motivação dele ser um líder de célula. A motivação dele de servir a Deus, irmãos, é o próprio Deus, é Cristo, amém? Não é para ser visto, não é para ser conhecido, não é para aparecer. É porque entendeu que quer servir. A motivação real é Jesus Cristo. Então o que torna você, irmãos, um discípulo ou não, é a motivação do teu coração. E essa, irmão, só quem conhece é Jesus Cristo. E deixa eu te falar, irmão, talvez Jesus não está revelando nada para você dos mistérios do reino dos céus, porque teu coração ainda está com as motivações erradas. Porque talvez tudo que você está buscando, irmão, não é ainda Cristo. Eu falei nos outros cultos, irmãos, que tem gente que quer ver fogo, né? Quer ver fogo caindo do céu, quer ver o reteté, quer ver foguinho, quer ver gente pulando, irmão. Mas não quer ver aquele que tem os olhos de fogo. Que é o que Jesus tem para oferecer, irmão. Quer ver milagre, mas não quer ver o dono do milagre. Quer ver o que Jesus tem para te oferecer, irmão, como coração de consumidor. Chega aqui, o que Jesus tem para me dar? O que será que essa igreja aqui tem para me oferecer? Isso é coração de multidão, coração de consumidor, irmão. O discípulo, ele chega e fala: o que eu posso fazer, Jesus, para te servir? O que eu tenho que fazer para ser mais parecido contigo? O que eu tenho que renunciar, Jesus? João 15, versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Mas se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Faz alguns meses, irmãos, que esse texto começou a me trazer uma outra clareza. Porque sempre que falava de fruto, irmãos, eu pensava em resultado. Sempre que falava de fruto, eu pensava, quanto mais pessoas eu ganhar para Jesus, mais discípula de Jesus eu sou. Mas tinha alguma coisa que não estava fechando, irmãos. Que o meu espírito bem no fundo não estava se convencendo. E eu comecei a estudar e eu comecei a pensar sobre essa palavra. E era algo mais óbvio do que muita coisa, irmãos. Fruto, está falando de fruto do Espírito, amém? O fruto do Espírito que fala lá em Gálatas 5. Amor, bondade, benignidade, alegria, paz, fé, temperança, domínio próprio, amém? Então se vós der muitos frutos, sereis verdadeiramente meus discípulos. E o que significa? O que é o fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5, irmão? O fruto do Espírito está falando do caráter de Jesus, porque Jesus é tudo isso que eu acabei de dizer, amém? Ele é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, ele é tudo isso. E aqui Jesus está falando, então se vocês tiverem o caráter igual ao meu, vocês verdadeiramente sereis meus discípulos. Então fruto, irmão, não está falando de resultado, está falando de coração. Só que o resultado é somente a consequência do fruto, irmão. Porque se você tiver o fruto de Jesus na sua vida, gerar discípulos, irmãos, vai ser somente uma consequência. Porque toda árvore, ela gera conforme a sua espécie, amém? Então se você é discípulo, você gera discípulo. Se você é multidão, irmão, você gera multidão e gente sem compromisso igual você. Mas se você é discípulo, todo mundo que se aproximar de você se torna discípulo também. Então, para ser discípulo, nós precisamos ter o caráter de Cristo. Não tem somente a ver com resultado, tem a ver com coração, com motivação certa para seguir Jesus, ser como Ele. E aí ele disse o quê? Se vocês estiverdes em mim, a minha palavra estiver em vós, tudo é o quê, irmão?
tudo que vocês pedirem, o meu Pai vai fazer. Irmão, o milagre, ele é uma consequência para quem é discípulo. Porque o discípulo permanece nele e na palavra, amém? E aí ele disse, se vocês estiverem em mim e minha palavra em vós, tudo que vocês pedirem eu vou fazer. E não tem nada de errado, irmão, você querer ver milagre. Mas primeiro, você tem que amar, almejar, estar perto do dono do milagre. Ter o seu coração tão parecido com o dele, irmãos, a ponto de manifestar o caráter dele. Jesus já te conhece, amém? Mas você, irmão, conhece o que está no coração de Jesus? Porque discípulo, irmão, sabe a vontade de Jesus. Multidão, não. A vontade de Jesus, ela é boa, perfeita e agradável. E Jesus tem uma vontade. Jesus tem um desejo. Mas isso só é revelado para quem tem coração de discípulo. E a minha pergunta para você nessa noite, irmão. Seu coração é de multidão? Talvez não. E eu acredito que aqui a maioria não. Seu coração é de seguidor ocasional? Você está sendo discipulado, irmão? Você está amando isso? Você é firme, constante? Sabe o que você quer? Motivação certa do seu coração? Ou você é discípulo, firmado na videira verdadeira? E não é para trazer condenação, irmãos, é para você realmente sondar teu coração e se perguntar, será que eu estou firmado na videira ou será que eu sou um galho seco?